Olá, boa noite. 31 de agosto de 2020. 4 anos de afastamento ilegítimo, ilegal, de forma golpista, da nossa presidenta Dilma Rousseff. Eu estive lá. Eu vi o último pronunciamento da presidenta Dilma e ela fez menção exatamente ao tema do rompimento da democracia e disse à época que todos aqueles que estavam de forma arbitrária fazendo o golpe iriam pro lixo da história. Lixo da história. E nós estamos vendo que várias lideranças, né, grande Aécio, grande Cunha, grande Temer, tantos golpistas, né, Paulo Scaff, tantos outros, que articularam de forma assim, criminosa, né, esse golpe, para onde eles estão indo. E a nossa Dilma está forte lá, né, uma cidadã reconhecida no mundo, e nesse debate de hoje, que nós marcamos exatamente para essa data, é um tema central, que tem a ver com essa política. Se nós vamos entregar as nossas riquezas, as nossas estruturas para o capital externo, para as grandes empresas, ou se nós vamos ter políticas públicas. E o tema principal é hoje a questão da privatização do setor elétrico do Brasil, de energias, enfocando no tema da Eletrobras e da nossa CE no estado do Rio Grande do Sul, com a presença que eu quero agradecer muito a Fabiola, artesana, que é da Confederação Nacional, né, do Conselho Nacional dos Eletricitários, que é vice-presidente da Confederação Nacional dos Urbanitários. Muito obrigado, viu, Fabiola, por estar conosco. O Rodrigo Schley, né, que é da CE do estado do Rio Grande do Sul, né, e ele está hoje como do presidente do Conselho Deliberativo da UniProCE, que são a união dos profissionais, das companhias, das empresas de energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul. Rodrigo, muito obrigado pela aceitar nosso convite para fazer esse debate no dia de hoje. E o Leonardo Maggi, que é do MAB, do Movimento dos Atingidos das Barragens, né? Que é uma das partes, digamos assim, das represas feitas para o tema da energia, né? E que vai falar também das lutas. Eu lembro dos meus anos de dirigente sindical, Leonardo, nos anos 80, quando, junto com a CRAB, à época, com a Comissão Regional dos Atingidos de Barragens, né, nós trabalhávamos para arrancar palanque e impedir que essas represas fossem construídas. Olha só, na época, como dirigente sindical do Sindicato Salvadores Rurais de Santo Cristo. Então, pessoal, é uma hora de conversa, de troca de ideias, e eu quero combinar com vocês, então, para que estejam super à vontade, façam as suas exposições, para a gente ver de perto mesmo, se privatização é uma boa, sim ou não, quais são as consequências que isso está trazendo, né, para a sociedade brasileira, e aí eu quero ouvir de perto pessoas que estão no dia a dia ligados a esse setor, que podem então conversar conosco. Tá bom? Fabiola, pode começar. Tá certo, obrigada, deputado Bongás, pelo convite. Né, são 4 anos do golpe, são 4 anos lutando contra a privatização do sistema Eletrobras num tempo mais recente. Né, na verdade, a Eletrobras, ela sempre sofreu ataques. Na década de 90, nós tivemos uma grande luta contra a privatização do sistema Eletrobras e, à época, infelizmente, perdemos o campo de geração da Eletrosul, né? Então, naquela época se lutou, em 2000 também, e agora, de novo, parece que é um ciclo que se repete quando você tem empresas estratégicas que cuidam, né, do povo brasileiro. E a Eletrobras é isso. A Eletrobras, ela tem uma dimensão que o cidadão e a cidadã brasileiros não têm essa dimensão. É mais fácil você dizer, conheço a CE, conheço a SEB, conheço a CELPA, a CEMAR, né, a sua distribuidora, mas não se conhece quem faz a parte de geração e transmissão de energia. Então, a Eletrobras é a 5ª maior geradora hidrelétrica do mundo, né, ela opera praticamente metade da rede de transmissão do Brasil, é uma rede de transmissão toda interligada, que leva energia do norte ao sul, do sul ao sudeste, do sudeste ao nordeste, e assim a gente vai trabalhando.
é um dos países com a maior geração hídrica, né, do mundo. Nós temos aí a China, Estados Unidos, Canadá, Noruega, e é interessante que o Brasil se coloca nesse mapa também como um potencial de geração hídrica. E por que que isso é importante que se diga? Porque privatizar a Eletrobras significa também dizer que a gente está abrindo mão da nossa soberania hídrica. Afinal de contas, as nossas usinas hidrelétricas espalhadas de norte a sul desse país fazem a gestão da água desses rios, né? A gente está atravessando um processo de luta contra a privatização do sistema Eletrobras, entendendo que a empresa hoje é uma empresa saneada do ponto de vista econômico-financeiro, e o que falta, na verdade, é uma política governamental de investimentos. Hoje a Eletrobras, ela possui em seu caixa algo em torno de 14 bilhões de reais, tem uma capacidade de endividamento de algo em torno de 1,6, ou seja, ela tem capacidade de pegar empréstimo para investir e tem dinheiro em caixa para fazer investimento, né? É uma empresa que está saneada do ponto de vista econômico-financeiro, é uma empresa que, se privatizada, vai entregar na mão da iniciativa privada, provavelmente internacional, uma capacidade de ser o price maker, né, que a gente chama, é aquela manipulação de mercado. A Eletrobras, ela dá o preço da nossa conta de luz, na parte de geração e transmissão. Então, ela privatizada vai ser um grande agente, né, trabalhando para o setor financeiro, que é o setor que hoje mais está interessado na privatização do sistema Eletrobras. Um dos efeitos que nós vemos com a privatização do sistema Eletrobras, além de ferir a nossa soberania nacional, a soberania hídrica, é o aumento na conta de luz, né? Desde 2018, nós temos travado esse debate e temos aí dados da Fiesp, né, e da própria ANEEL, dizendo que a privatização da Eletrobras pode aumentar a conta de luz em até 17%. Afinal de contas, se você está mudando o modelo vigente no início da cadeia, isso vai ter um efeito imediato, né, no restante da cadeia. Então, nós temos, assim, várias propostas para a recuperação da Eletrobras. Nós temos hoje usinas hidrelétricas já construídas, que têm enormes espelhos de água, aonde poderia se fazer, como já temos algumas experiências, energia fotovoltaica sobre essas lâminas, ou seja, você não tem um impacto social e ambiental como teve no passado, né, com a construção dessas usinas. Então, nós temos vários projetos e saídas que podemos colocar para que a Eletrobras volte a ser o grande propulsor de desenvolvimento que foi quando foi criada, porque ela foi criada para isso. A iniciativa privada não dava conta de desenvolver o país, criaram-se as controladas da Eletrobras. A primeira foi, inclusive, a Chesf, foi a primeira empresa a surgir lá no Vale do Rio São Francisco. Depois veio Furnas, só então veio a Eletrobras, né, propriamente dita, criou-se a Eletronorte e a Eletrosul. Então, é uma empresa de dimensão continental, que hoje tem um quadro técnico bem reduzido. Nós somos algo em torno de 12.800 trabalhadores para cuidar de toda essa operação de geração e transmissão do país, né? E temos ciência de que a privatização do sistema Eletrobras trará como impacto para a população o aumento da tarifa e a piora no serviço prestado, né? Então, assim, temos feito essa luta no Congresso Nacional, junto com a sociedade. Conseguimos aí passar o governo Temer, que tentou trazer esse processo de privatização ainda em sua gestão. Bolsonaro vem com um novo projeto, né? Está lá parado na Câmara por enquanto, mas já existem especulações de que esse processo vai voltar a andar. Paulo Guedes diz que quer arrecadar, porque quer arrecadar lá os seus 14, 16 bi de uma empresa que já tem 14 em caixa, né? E para poder tocar esse processo, tem que se criar uma outra empresa estatal que cuide da Itaipu Binacional, né, e da Eletronuclear, em algo em torno de 4 bi. É uma conta que não fecha.
A nossa Eletrobras hoje está saneada econômica e financeiramente falando, nós temos capacidade de participar dos leilões de geração e transmissão, o que ocorre hoje é uma política governamental que impede que a empresa faça esse papel, né, de desenvolvimento, propulsor do desenvolvimento no Brasil. E isso sem contar os projetos socioambientais que a empresa tem, principalmente no norte e no nordeste do país, onde nós tivemos construções de aeroportos, hospitais, escolas, toda a parte de segurança, inclusive rodovias para levar nos interiores desse país, né? Foi a Eletrobras que fez o projeto Luz para Todos, não dá para esquecer isso, que ela foi a gestora desse projeto, por mais que hoje esse projeto seja um projeto do governo federal e que as distribuidoras sejam as responsáveis por fazer o processo de ligação nos nossos interiores, ela só leva a primeira linha, ela não faz a manutenção e essas comunidades voltam a ficar sem energia e quem acaba fazendo esse papel são as empresas estatais, sejam elas a Eletrobras ou sejam ainda as poucas distribuidoras de energia que nós temos aí ao longo do país. Então, assim, é uma grande empresa, entregar na mão da iniciativa privada internacional, principalmente, a joia da coroa, como a gente diz. Nenhum país em sã consciência abre mão da sua soberania energética, da sua soberania hídrica, né? Como o Brasil está querendo fazer desde o golpe. Ô, Rodrigo, só agora que eu vi tua mensagem, tá? Eu estou em viagem, estou em Santa Paula. Quando eu cheguei em casa... Alguém estava com o microfone ligado aí, está todo mundo sem conexão aqui se comunicando. Fabiola, muito obrigado. Eu vou já ler aqui, antes de passar para o Rodrigo, várias pessoas já participando. Aí eu vou ler aqui o que o João Maneco escreveu aqui. Você pode voltar na tela, assim, só para a gente ler juntos aqui, ó. É burro abrir mão de um setor estratégico como o setor elétrico. Mas isso, para esta gente sórdida que está no poder, não importa. Porque o negócio deles é liquidar o patrimônio público. Senão, é o povo que ganha com isso. Nossa tarefa é dizer a quem, afinal, interessa vender o setor elétrico. É por que a gente quer vender o setor elétrico. Rodrigo, tu vai continuar agora refletindo sobre isso, além do que a Fabiola já colocou, sem deixar de citar o Jair Vier, Ângela Soares, o Pedrinho Escher, o Márcio Luiz, Roma Nosque, o Bertilo Bono, o Doni Zamboni, a Maria de Lourdes Rossato, a Vera Regina Bretas, o Zeca Segro, o Renato, o Vitor Costa, que estão nos acompanhando, mandando recados aqui, parabenizando o excelente debate, né? Em nome da soberania também, e o questionamento que o Maneco faz para quem interessa, que jogo está atrás disso, nesse processo de privatizações. Rodrigo. Boa noite, Bom Gás. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Leonardo. E boa noite a todos os espectadores aqui da live. Bom, muito pertinente essa pergunta, né? A quem interessa a privatização do setor elétrico, que é um setor estratégico, né, no desenvolvimento de qualquer país, de qualquer região, e que a gente sabe, né, e vai debater aqui um pouco dos motivos pelo qual a gente luta por essas empresas públicas, né? Bom, a CE, né, ela é uma empresa de capital misto, ou seja, ela tem uma parte dela funciona como uma empresa privada e parte dela funciona como empresa pública, né? Ela, para você adentrar como funcionário da CE, você faz concurso, mas você está submetido a um regime de CLT, né? Então, aquela ideia de que os funcionários da CE são privilegiados, que tem, né, toda uma mística em torno disso, não é verdade. A gente é regido pelas mesmas normas que todos os trabalhadores com carteira assinada no Brasil. A CE, bom, ela surgiu em 43 como uma comissão de energia elétrica, né, encarregada de estudar e desenvolver, né, a potencialidade elétrica do Rio Grande do Sul, né. Já naquela época existiam algumas empresas privadas explorando o setor, a energia elétrica no Brasil e no Rio Grande do Sul também, algumas empresas municipais também,
mas eram pequenas empresas isoladas, não existe uma interligação entre elas, né? Então surgiu essa comissão em 43 para fazer esse trabalho de mapeamento e de desenvolvimento e planejamento do setor. Posteriormente, em 59, foi feita uma negociação entre o então governador Leonel Brizola com uma empresa norte-americana que explorava a distribuição de energia elétrica aqui na região de Porto Alegre e Canoas, e essa empresa já tinha o seu contrato de concessão expirado, vencido, e estava negociando a sua renovação. Só que os termos em que essa renovação estava sendo negociada e que a empresa exigia não eram termos que favoreciam o estado do Rio Grande do Sul, eram tarifas caras e a empresa se negava a fazer os investimentos que eram necessários naquele momento. Então, num ato de soberania, né, o governador Brizola encampou essa empresa e deu como indenização o valor de um cruzeiro, né, isso gerou uma certa cisânia diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, mas, no fim, vigorou o interesse público, o interesse soberano do Rio Grande do Sul, que foi de manter essa empresa como uma empresa pública, né? E, então, tomar a concessão dela para o estado do Rio Grande do Sul. A partir daí, ela foi se desenvolvendo e foi também encampando outras empresas e incorporando uma série de empresas menores que existiam, até que ela se tornou uma empresa de âmbito estadual, né, presente em todo o estado do Rio Grande do Sul, nas 3 áreas de exploração da energia, né, que é a geração, como a Fabiola já falou, a transmissão e também a distribuição. Em 97, houve aí, então, né, após a crise do petróleo e toda a questão da crise da dívida pública brasileira, um processo aí já começou o processo de privatização desses setores, né, pelos governos neoliberais que governaram naquele momento. Então, em 97, a CE ela foi preparada para ser privatizada, ela foi repartida em várias empresas, né? Então, uma parte virou a CGTE, que hoje, né, ela está sob comando da Eletrobras, é a geração térmica. Outra parte ficou como CEGT, que é a CE Geração e Transmissão. Outra parte ficou com a CED, que é a parte que não foi privatizada, que é responsável pela distribuição de energia aqui na região metropolitana, Litoral Norte, região Sul e Campanha, e 2/3 da região da área de concessão, então, foram criadas empresas de fachada, empresas fantasia, assim, para então serem privatizadas, né? Então, em 97, o governador Brito, na época, privatizou 2/3 da área de concessão da CE Distribuição, da área de distribuição de energia da CE. Uma parte ficou ali, a região norte do estado, né, com a RGE, e a parte sul e centro com a S-Sul. Bom, primeiro, o efeito imediato dessas privatizações foi uma demissão enorme de trabalhadores e um reajuste também nas tarifas. Mas é interessante a gente observar esse momento, né, da vida da CE, porque a CE foi privatizada, 2/3 da sua área de concessão de distribuição em 97. Só que 88% do passivo dessa privatização, custos com pagamento de funcionários, demissões, uma série de encargos, ficaram com a parte pública, né? Então, empurraram o ônus da privatização para a parte que ficou pública e a parte privada, então, ficou limpa, pronta para apenas ser explorada e, a partir dali, as empresas obterem lucro em cima delas. Desde então, houve um processo, né, posterior com o governador Olívio de recuperação dessa parte que permaneceu pública, né? Até então não se falava em privatização das empresas,
até que em 2016, né, hoje nós estamos comemorando ou não, né, descomemorando os 4 anos do golpe da presidenta Dilma, começou a se falar, então, de privatização, de privatizar novamente a CE. E desde então viemos nessa luta aí para manter a CE pública, mostrar que ela é viável e mostrar os caminhos para que ela possa ser recuperada e possa atender da melhor maneira possível a população do Rio Grande do Sul. Tem mais um tempinho. Tá. Isso, concluíste? Fechou 7 minutos aqui, eu já... Não, mas pelo tempo vocês estejam à vontade, tá? É uma forma de a gente iniciar para ter mais blocos, né? Poderem participar. Rodrigo, muito obrigado. Esse tema, nós estamos linkando aqui em nível nacional, tá certo? E o que está acontecendo no Estado. Dá para perceber que o projeto é o mesmo. Eu tenho dito que o presidente atual, o Bolsonaro, é um Temer piorado, e aqui no Estado o Leite é um Sartori piorado, vamos assim, né? Porque a linha deles é exatamente a mesma, que caminha na linha da privatização, né? Leonardo, e eu estou vendo aqui, ó, o Vitor Costa, a Graziele, a Laís Donato, o Fernando Fernandes, o pessoal está começando a nos sugerir coisas de mobilização aqui, que são importantes nas redes sociais. Os famosos hashtags, né? Então, hashtag privatizar faz mal ao país, quem puder colocar, sempre coloca isso, é importante. Hashtag CE pública, hashtag Eletrobras pública, hashtag energia não é mercadoria. Então, são formas, né, da gente se mobilizar. E, Leonardo, tu que está no movimento dos atingidos de barragens, né, eu só quero recuperar o que o nosso amigo Vier, o Jair André Vier, ele fez várias observações sobre a Vale do Rio Doce. Eu vou te instigar agora para você falar disso também, na tua análise, obviamente, sobre o tema das privatizações e as consequências, né, do lado dos consumidores, vamos assim, das pessoas atingidas, né? A Vale do Rio Doce é um exemplo claro que a privatização é um péssimo negócio para todos. Só é vantajoso para os proprietários que só querem lucro, sem se preocupar com o meio ambiente, empregos e bem-estar social. A Vale do Rio Doce privatizada, Brumadinho, que eu diga, né? O que aconteceu, vocês que estavam na mobilização defendendo os direitos dos atingidos lá. Leonardo, contigo. Boa noite, deputado. Boa noite ao Rodrigo. Boa noite a Fabíola. Fabíola, que temos aí estado em muitas trincheiras, hein, Fabíola? Aos demais companheiros que estão assistindo aqui a live. Obrigado, deputado, pelo convite. E acho que é bem importante, eu acho que uma das virtudes da classe trabalhadora, deputado, é que a gente, as nossas afirmações, né, apesar de elas serem bastante modestas, elas são muito precisas e com lastro na realidade, né? A hashtag, agora é hashtag, né? A hashtag privatizar faz mal ao Brasil, né? Ela tem um fundamento na realidade, né? Porque a gente pode inverter a pergunta, o que a privatização trouxe de bom para o Brasil? Podia ser o inverso, né? E o fato, né, é que, seja no setor elétrico, seja no setor de mineração, seja o que aconteceu de privatização nesse país, né, simplesmente só produziu miséria, né, para o seu entorno, os trabalhadores um trabalho precarizado e encher o bolso de proprietários que, na maioria das vezes, não são nem do nosso país, né? A grande maioria deles, né, as propriedades dessas empresas de caráter internacional, né? No caso da CE, a Fabíola e o Rodrigo já deram uma pincelada, né? No caso da CE, no caso da energia elétrica, acho que nos anos 90 nós tomamos a primeira pedrada, né? A primeira pedrada forte na questão da privatização. Nos anos 90, eles, além de privatizar o parque elétrico, né, eles
transformaram a energia numa mercadoria, numa commodity, né? Então não foi só uma mudança jurídica de propriedade, né? Ele mudou o status da mercadoria energia, né? Do bem energia, ele passou a ser uma mercadoria, eu quero dizer, né? Consequência disso, né? A energia aumentou, a conta de luz aumentou 400% num intervalo de 2, 3 anos, e logo no início dos anos 2000, nós tivemos um apagão, né? Quer dizer, isso foi só uma fração, como lembrou bem a Fabíola, eles não venderam, não foi vendido todo o parque elétrico, né? Mas a fraçãozinha que foi vendida, eles já bagunçaram toda a lógica de consumo de energia e produziram um apagão. Que depois, né, quem pagou essa conta do apagão também fomos nós. Eu acho que um outro exemplo, isso que o companheiro aqui falou da Vale, né, também foi nesse período que foi privatizado a Vale do Rio Doce. Acho que foi em 97, se eu não estou enganado, em maio de 97, né? Eu era bem jovenzinho, né? Mas e o que sobrou para nós da Vale do Rio Doce, né? Absolutamente destruição, né? Destruir toda se apropriaram, né, de todas as reservas minerais de todo o subsolo brasileiro, e depois de 20 anos, o que eles nos presenteiam, né? Nos presenteiam aí com esses verdadeiros crimes, né? Porque aqui entre nós, né, eu não sou muito da área, atingido de barragem, não entende bem de barragem, mas a gente sabe que barragem, do ponto de vista da engenharia, é uma obra relativamente simples, né? Se faz barragem desde o tempo da Mesopotâmia, eu costumo dizer, né? Inclusive aquelas barragens feitas no tempo da Mesopotâmia lá ainda estão em pé, né? A Vale, dado o grau de ganância, né, de sede insaciável, né, pelo lucro, permite, né, produz colapsos, né, como esses, né, de rompimentos de barragem, que não são casuais, né, são parte de uma política de gestão da empresa. Às vezes eu me pergunto, Fabíola, né, a Vale tem uma meia dúzia de barragens, já faz o estrago que faz. Imagina se os diretores da Vale, se os proprietários da Vale compram numa eventual privatização da Eletrobras, se eles compram a Eletrobras que tem, me corrige, cerca de 60 barragens, as maiores barragens do mundo, talvez, né? São as da Eletrobras. Então, imagina se essa lógica de gestão passa a governar a Eletrobras, né? Fechar um parênteses aqui. Eu acho que também, deputado e companheiros, lembrar, né, como tu falou no início, hoje fazem 4 anos do golpe, né, que retirou a Dilma. Para nós, do movimento, nós não temos dúvida, né, que a insatisfação das elites com o governo Dilma foi muito aguçado, foi muito acelerado quando ela decidiu, né, através da MP 5759 ou 579, eu nunca lembro muito bem, a Fabíola vai me corrigir depois, né? Mas no final de 2011 ela decidiu, né, devolver à energia elétrica o caráter de bem público, né? Quando ela definiu, quando essa MP, essa medida provisória definiu que as empresas estatais venderiam a sua energia pelo preço, com referência no preço de custo, né? Isso desmontou esse termo que a Fabíola falou no início, né? Que era, vamos dizer assim, quebrou a referência da energia como uma mercadoria, como uma commodity, né? E tirou dos especuladores essa margem imensa, né, de lucro fácil, né, de uma mercadoria que é muito barata, né? Então, quando a Dilma disse, a partir de agora, as empresas estatais vão vender a energia a preço de custo, isso foi certamente, né, uma facada nos interesses aí do capital financeiro, né? Eles não toleraram isso, né? Assim como muitas medidas que esse governo tomou. Então, assim,
para nós, eu acho que é bem importante aqui várias intervenções nesse sentido, né? Não basta a gente lutar pela que as empresas se conservem estatais, é preciso também nós lutar pelo caráter público das empresas. As empresas têm que produzir, o resultado da sua produção tem que ser de interesse do povo, né? E não usar do aparato estatal para aumentar o lucro das empresas. Eu acho que esse arranjo, né, nós lutar pela preservação do patrimônio estatal e lutar pelo caráter público das nossas empresas, isso é fundamental. Ainda mais também, como já foi dito aqui, né, eu acho que, principalmente em tempos de crise, né, o próprio deputado tem feito algumas lives nesse sentido, né, por que se torna tão atrativo, né, as hidrelétricas da Eletrobras ou as hidrelétricas da CE, né, em períodos de crise? Porque nós estamos falando em tempos de crise, onde a margem de lucro fica mais estreita, né, justamente as plantas, né, as fábricas mais produtivas, mais lucrativas, são aquelas que são mais cobiçadas, a nível mundial, né? Nós estamos falando, os companheiros já falaram, tanto o Rodrigo como a Fabíola já disseram, né, nós estamos falando de um dos maiores parques produtores de energia do mundo, cuja a fonte é gratuita. É gratuita, né? Quer dizer, nós estamos falando de rio, né, de água, de chuva, diferente de qualquer empresa que, para produzir energia, tem que queimar carvão ou queimar gás, né, ou ter um reator nuclear. A nossa energia, o combustível é gratuito, Bongás. Então, por isso que a nível mundial, a corrida por esses recursos se torna acelerada, né, e a cobiça ainda maior. Com certeza, pessoal, muito obrigado, muita gente participando, e agora tem 2 hashtags novos que apareceram agora aqui. Aliás, um hashtag e outro uma lembrança. A Maria Luísa Nogueira e a Graziele colocam um hashtag fora Bolsonaro também, tá? Então, essa outra luta importante, não havia aparecido ainda, apareceu agora como uma das tarefas importantes, além dos outros hashtags de água e energia não são mercadoria, defesa, hashtag CE pública, Eletrogás pública. E o Carlos Barbosa coloca mais um elemento, governo de milicianos, né? Que já daria só isso aí, um outro assunto para uma outra live, que obviamente vamos nos segurar para nós voltar ao foco agora, então, do tema da energia. Eu estava lendo, Fabíola, hoje, que no primeiro semestre teve um lucro da Eletrobras de 4,9 bilhões, e são em torno de 29 bilhões em 2 anos e meio. Eu queria que nessa segunda rodada, por que vão privatizar, então, algo que está dando lucro? Qual é o interesse real que está por trás? Essa é uma primeira questão que realmente a gente deve aprofundar. Segundo lugar, tem 3 ícones que sempre são colocados quando se faz uma privatização. Os mentirosos do plantão, vamos dizer assim, né? Que pagam caro a mídia para retransmitir ou fazer fakes sobre esse tema. Primeiro, que terá qualidade maior. Esse é um tema que eu queria que vocês colocassem, porque aqui tem uma disputa política. O privado tem qualidade, é eficiente, e o público não presta. Tá? Eu queria que vocês aprofundassem esse tema. Se realmente isso faz sentido ou não faz sentido, essa propaganda que é feita, que teria mais qualidade se fosse privado. Segundo item usado muito, e vocês, em parte, já responderam, mas eu quero que vocês aprofundem agora, que é o tema de custos menores se for privatizado. Porque aqui tem uma crítica, porque tem Marajá, porque tem salário alto, porque estão segurando um corporativismo. Vocês lembram os discursos que são feitos contra o serviço público. Então, vai ser mais barato ou vai ser mais caro, do ponto de vista dos serviços, para o consumidor final lá? E terceiro elemento, que o governo entreguista, já era o FHC, nós interrompemos isso um tempo com os nossos governos do Lula e da Dilma, e agora voltou o entreguismo de novo com a política de desinvestimento, eles falam que privatizando vai atrair investidores que vêm aplicar e investir no Brasil. Essas 3 temas eu acho que nós devemos aprofundar, porque eu quero, através dessa live aqui, constituir muitos argumentos, e vocês ajudem nestes e outros, para a gente sustentar
uma política de resistência, né, contra as privatizações que estão postas. Então, eu estou levantando esses pontos para que nessa segunda rodada vocês possam aprofundar nesses elementos para termos mais argumentos das falácias, digamos assim, dos erros, né, que os privativistas apresentam. Fabiola. Bom, vamos lá, então, que são muitos pontos que foram colocados, né? Acho que a primeira coisa que tem que ficar bem clara é que o marco regulatório, que foi alterado em 2004 por Lula, logo após o apagão, né, causado pelas privatizações de FHC e o sucateamento das nossas empresas, já estabelece que toda a parte de incremento de energia elétrica no sistema, ele se dá por meio de uma iniciativa público-privada. A gente chama isso de sociedade de propósito específico. Então, são empresas privadas que, aliadas a empresas públicas, no caso a Eletrobras, né, participam dos leilões e entram para poder fazer a geração e transmissão de energia. Nesse debate, é importante que se diga que, com a participação da Eletrobras, nós tivemos economia para o cidadão brasileiro por empreendimento. Só Belo Monte, para dizer um exemplo, trouxe uma economia de 59,6 bilhões de reais por 30 anos de contrato. Por quê? Quando saiu o leilão de Belo Monte, a iniciativa privada disse que o valor que estava sendo colocado para aquele leilão, ele era muito baixo, era surreal. A Eletrobras, entrando no leilão, baixou o valor que estava sendo colocado primeiro, né, pela CE, pela agência reguladora. Então, isso é uma economia para o Estado, é uma economia para o povo brasileiro, né? Então, essa questão da qualidade, com a iniciativa privada ser melhor do que com a estatal, pode até ser que em algum ramo isso aconteça, mas no setor energético, isso não é verdade. Tanto é que nós temos experiências mundiais em que esse setor está sendo reestatizado, exatamente porque se viu que a iniciativa privada não investe no montante que deve investir. Nós tivemos casos aqui no Brasil recentes, inclusive, com os próprios empreendimentos que foram construídos no norte do país, Santo Antônio, Jirau, Belo Monte, linhas de transmissão que cruzavam a Amazônia, em que a empresa privada simplesmente desistiu da linha, entregou para o Estado, e quem tomou de conta foi a Eletronorte, que atua mais especificamente na região norte. Então, sem a iniciativa, sem a empresa estatal, eu não vou dizer nem a empresa pública, porque na prática, como o companheiro Rodrigo falou, nós não somos uma empresa pública, nós somos empresas estatais que, além da questão da geração e transmissão da energia, nós ainda temos um papel social e ambiental que não é computado, né, nesse trabalho que nós fazemos, e somos cobrados como se privadas fôssemos, né, com as nossas ações listadas na Bolsa de Valores, enfim, todos os indicadores que são colocados para que as empresas estatais cumpram, esquecendo que elas também cumprem um outro papel que vai muito além do seu negócio, primeiro, no caso nosso, Eletrobras, geração e transmissão de energia. Nós temos os casos das distribuidoras que foram privatizadas, né, que claramente demonstram que há uma piora no serviço. Eu não vou nem citar as privatizações que ocorreram na década de 90, como foi a CELP, a Semar, né, que o pessoal aí, os companheiros vão lembrar muito bem, Semar privatizada 2 vezes, uma vez por R$1, R$1 valia a empresa, né. Vou colocar aqui a situação recente das nossas distribuidoras, aqui da CELG, no Goiás, que é vizinho nosso, né, aqui eu fico em Brasília, e as empresas distribuidoras do Norte e do Nordeste, Cepisa, Ceron, que com 2 anos de privatização, a tarifa de energia em alguns estados aumentou mais de 50%. E também se aumentou o tempo para um religamento de energia, aumentou a inadimplência, porque a conta de energia subiu, você aumenta a inadimplência. São estados em que o IDH é muito baixo, né? Então, essas empresas na mão do Estado cumpriam um papel social que a empresa pública, que a empresa privada não cumpre mais. O caso disso é a CELG. A CELG aqui no Goiás, quando foi privatizada, ela conseguiu piorar os seus indicadores, né? E
manda dividendo lá para a Itália, porque a Enel, quem comprou, todo santo ano. Precisou a ANEEL intervir por conta de movimentação política, da classe política local e do empresariado, para dizer, não, Enel, você não vai mais mandar esses dividendos para fora, você vai investir aqui no Estado. E isso é um exemplo de privatização de 2 anos, né? Então, assim, não dá para a gente classificar que o privado é melhor do que o estatal, tem até um dizer que eu gosto muito. Quando tudo for privado, seremos privados de tudo, né? Então, assim, energia elétrica é essencial hoje nessa vida moderna que nós vivemos, né? Então, o que dirá ficar sem essa energia? E aí, o resto dos pontos ficam para o próximo bloco. Não, mas pode... Você quer... O tempo que a gente marca não é para te fixar demais. Se tem mais um elemento, pode colocar, Fabiana. Tá, então só do ponto de vista, assim, dessa tentativa de desclassificação da luta, porque é assim que a gente tem chamado. Tentam desclassificar nossa luta como querendo manter a empresa, no caso nosso, Eletrobras estatal ou pública, como a gente gostaria que fosse, por questões corporativas. Hoje, se nós comparamos a capacidade de geração e de transmissão da Eletrobras com outras empresas mundiais, nós estamos no topo. No topo, nós somos assim os mais eficientes, acho que o terceiro mais eficiente do mundo, pela quantidade de megawatts que a gente gera e transmite. Então não se trata de uma luta corporativa, se trata verdadeiramente de uma luta em prol dos brasileiros e brasileiras. As nossas empresas tinham um papel fundamental no Norte e no Nordeste, principalmente. Nós tínhamos hospitais. Com essa nova gestão, tiraram os hospitais da gestão da Chesf e pergunta quem é que está hoje assistindo esses hospitais. Não tem. Tucuruí, a gente fazia a gestão do aeroporto. Quando a Eletronorte entregou o aeroporto para a Infraero, o que fizeram? Fecharam o aeroporto. Agora toda aquela região só consegue chegar até Belém ou Marabá e depois pega uma estrada ruim pra caramba. Então, esse papel social que as empresas fazem também nos está sendo tirado para poder facilitar o processo de privatização. Né? Então, assim, a gente dialoga muito no sentido do papel da empresa estatal que um dia, quiçá, seja pública. Muito bem. Eu vou aproveitar para fazer um registro, porque nós temos o debate hoje sobre a privatização da Eletrobras e da CE. Mas a turma dos Correios também está fazendo uma grande luta, inclusive está em greve. Eu já me manifestei 100% a favor da greve dos Correios, porque eles querem privatizar os Correios. Eu queria saudar o Evandro da Silva, que é do Sindicorreios, tá? Então, em nome deles, sintam-se todos saudados, que é dos Correios está acompanhando para dizer que é uma luta que a gente também apoia e que estão se manifestando na nossa live de hoje. Eu só queria, Rodrigo, agora, o Odoni lá de Osório, ele fez uma pergunta, não sei se você consegue colocar, mas ótima a pergunta que o Odoni fez, que é uma desculpa que o governo sempre usa, de que tem uma falida, que a CE está falida. Tá? A CE está falida, então tem que, seguidamente, a grande imprensa gaúcha fala que a CE precisa ser privatizada, alegando que uma das razões para isso seria a grande dívida que a CE tem em ICMS com o governo. Mas quando o Estado deve em energia elétrica para a companhia, o Doni, nosso companheiro lá de Osório, está fazendo essa questão. E a outra questão que eu não posso deixar de colocar aqui, o João Maneco já tem colocado antes, e essa pergunta eu quero te fazer agora, Rodrigo. A State Grid, tá, que é a empresa estatal da China, é estatal da China, então pode estatal vir participar e comprar as nossas empresas aqui que eram públicas e vão ser privatizadas, que é o caso da RGE. Você falou antes do corte da RGE, da ES Sul e a parte que ficou na CE aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse tema eu queria que você abordasse agora. Como é que uma estatal, porque em nível nacional nós temos várias outras disputas, né, na Petrobras e tal, onde vem empresas chinesas disputar e as nossas sendo desfeitas. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, eu queria que você desenvolvesse isso. E a segunda já está aqui uma prova concreta do que eu questionei antes. As pessoas estão dizendo aqui o seguinte, ó, os gaúchos já têm a experiência do que é um serviço privado. Quando a RGE foi nas mãos de empresa privada, teve o pior serviço no Rio Grande do Sul, tá? Pior serviço. Então, só para lembrar aqui, vocês podem... continua esse debate, então, além dos pontos que eu já levantei, esse tema específico no nosso estado, hoje de uma estatal chinesa, vindo incorporar, digamos assim, empresas que eram
públicas e que agora estão novamente na mira da privatização. Rodrigo. Bom, obrigado pelas provocações. Acho importante tocar nesses temas. Bom, primeira questão é diferenciar, né, qual é a diferença entre uma empresa ser pública ou ser privada, né? Não é simplesmente o fato de ter concurso ou de quem é o acionista, né? Existe uma diferença de caráter dessas empresas, né? Uma empresa pública, ela é pública porque ela tem uma função social a ser cumprida, né? No caso da CE, a missão dela é levar energia, e energia é desenvolvimento, e levar desenvolvimento para todas as regiões do Rio Grande do Sul de forma indiscriminada, ou seja, os investimentos eles são feitos não com base apenas num critério de melhor rentabilidade, de melhor lucratividade, mas sim daquilo que é necessário para o Estado se desenvolver, daquelas regiões onde muitas vezes a iniciativa privada não tem interesse em fazer um determinado investimento, especialmente na zona rural, especialmente nas áreas mais remotas do Estado. Muitas vezes a gente sabe que as empresas privadas elas não têm interesse em fazer esses investimentos de expansão de rede, de melhoria da qualidade de energia, porque acaba saindo muito caro e o número de consumidores atingidos é muito pequeno e acaba não tendo um retorno conforme as empresas esperam. Mas a empresa pública ela tem esse papel, ela tem esse dever de levar energia, e foi para isso que a CE foi criada, e foi para isso que a Eletrobras também foi criada, e as empresas públicas em geral. Né? Então, agora, tem outras questões também, né? Primeiro, a questão do interesse público sobre o interesse privado, como eu já falei, né? As empresas públicas elas têm essa função de garantir um direito à população e não apenas buscar o lucro, né? Ao contrário das empresas privadas, que elas visam única e exclusivamente o lucro, e o lucro o mais rápido possível, né? Então, se houver uma demora muito grande, aquele lucro vier demorar 5, 6, 7 anos para se realizar, pode ser que a empresa não se interesse em fazer. A empresa pública ela tem que antecipar essa demanda, antecipar esses investimentos e fazer eles independente, inclusive, dessa questão da lucratividade. Tem questões como o monopólio natural, né? Muitas vezes as pessoas nos perguntam, mas então por que não mantém a CE e bota mais outras empresas para concorrer com ela, porque daí vai melhorar? Tem setores como a energia elétrica que são considerados setores de monopólio natural, ou seja, não é viável por questões naturais, por questões de logística e até de custos operacionais, tu ter mais de uma empresa de distribuição de energia operando na mesma região. Tu pode ter várias empresas de geração de energia explorando diferentes potenciais elétricos, seja da energia hidrelétrica, da energia solar, da energia eólica, enfim, mas tu não pode ter na questão da distribuição de energia mais de uma empresa no mesmo setor. Então, existe essa questão do monopólio natural. E outra questão também é a questão dos lucros, né? A empresa estatal, pública, quando ela obtém lucro, e a CE vários anos obteve lucro e passou a não ter lucro quando não interessava mais que ela tivesse, né, para justificar a privatização, esse lucro ou ele ia para o Caixa Único do Estado, ou seja, ajudando o Estado a pagar, seja desde o brigadiano, o professor, os servidores, a manter o seu fluxo de caixas, ou ele retornava ele ficava dentro da empresa para ser revertido em investimentos e melhoria na qualidade. E quando a empresa é privada, não. A empresa privada ela tem acionistas, e esses acionistas eles investem na empresa esperando um lucro, esperando um ganho de dividendos, e ela é obrigada a remeter boa parte desses lucros, muitas vezes para fora do país, para remunerar os seus investidores. Agora, tu tocou na questão dos chineses, né, da gente estar sendo, né, uma das empresas que é a principal, talvez, concorrente aí que vai comprar a CE, que já é dona da RGE, é a State Grid, que é uma empresa estatal chinesa. Ela já é dona do grupo CPFL,
que controla a RGE e que detém hoje 2/3 da distribuição de energia no Rio Grande do Sul. Caso ela compre a CE, eles vão ficar com praticamente um monopólio da distribuição de energia no Rio Grande do Sul, ou seja, isso quer dizer que monopólio, né, eles vão ter o poder de, digamos assim, regular a qualidade da energia, vão poder regular a tarifa conforme os seus interesses, e a gente sabe aí, basta perguntar, aí tu, Bongás, que é um cara do campo, que tem muitos contatos aí com pequenos agricultores, basta perguntar para um desses agricultores qual é a satisfação dele com a energia distribuída pela RGE, né? Se ele está super satisfeito, o atendimento é rápido, ele consegue, né, a resposta que ele quer, né, prontamente, ou se muitas vezes ele tem que ficar até uma semana sem luz, como recorrentemente acontece aí quando dá os temporais. E só finalizando, né, uma diferença entre o Brasil, que está vendendo as suas empresas públicas, e a China, que está comprando, né? O que a gente vê é que a China, lá eles valorizam a questão da soberania nacional, ou seja, eles não vendem empresas que são estratégicas e que são de setores que eles consideram como estratégicos para a sua economia. E já aqui nós estamos vendendo empresas, inclusive para outras empresas públicas, né, para estatais de outros países. Não é à toa que 72% das empresas de distribuição de energia no mundo são predominantemente, majoritariamente estatais. É porque é um setor realmente importante, estratégico, e que a maioria das nações, inclusive as capitalistas, reconhecem isso e entendem que deva ser mantido o controle público sobre ela. E o discurso, né, Rodrigo, dos privativistas é contra o monopólio estatal. Olha, o que eu já ouvi, Fabíola, Leonardo, ouvi discursos dos meus colegas deputados, olha, esse monopólio estatal, entendeu? E aí vão entregar para um... Entendeu? É um absurdo isso, é um crime, é uma indignação. Mas estatal chinesa que vai ter o monopólio aqui no estado. Sim, aí ela pode, né? Ela pode. Desverticalizar, né? Leonardo, quem respondeu, coloca aí o Pedrinho Escher, é de Alecrim, ele é um assíduo acompanhante das nossas lives, ele está respondendo, viu, Rodrigo? Olha aqui, ó. Quanta burocracia e má vontade da RGE para responder e atender uma reclamação ou pedidos de clientes. Inúmeros casos vividos desde a privatização. Essa é uma resposta. O Pedrinho já respondeu aqui, ó, o que acontece, além de imaginar um agricultor. Você imagina, coloca agora no final da tarde, vem um vendaval, o agricultor precisa ordenhar as vacas, não tem luz. Precisa ligar a luz nos estábulos, a energia, não tem luz. Precisa resfriar o leite, não tem luz. Tem um animal carneado, que é comum nas propriedades, tu carneia um animal para safra, por um período, está no resfriador, no congelador, não tem luz. Aí tem que moer um serviço, um produto lá para fazer moagem para o trato dos animais, não tem luz. E aí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias. Olha, se tu não tem uma empresa estatal ou uma empresa cooperativada, eu quero aqui defender as cooperativas de eletrificação rural, tá? Que fazem um trabalho importante, que estão no interior, que logo vão atrás para atender, mas as outras tu liga no 0800, na esperança de ser atendido, ficar na fila, se a internet funciona, né? Porque senão, ou se a linha de telefone funciona, senão tu nem tem acesso. Então, é um absurdo. Então, isso aí, em todos os sentidos, a qualidade cai por terra. Leonardo, continua nessa análise agora, está contigo nos próximos minutos. Eu só acho, Bongás, que tu também tem que, depois de tirar leite, de guardar o leite, de guardar a carne, tem que tomar banho também, frio, né? E um frio desgraçado, depois de tudo isso, ainda tem que tomar banho frio ou de caneca, né? Porque a luz só vai voltar daqui a 2, 3 dias. Isso mesmo, acho que eu acho que esse eu acho que é um dos grandes. Essa é uma verdade das privatizações, né? A qualidade caiu muito, né? Caiu e contraditoriamente, né? As empresas privadas, além de piorar muito a qualidade do serviço na distribuição, elas têm as tarifas mais caras,
Pode ver aqui no Rio Grande do Sul, as tarifas mais caras são das duas regiões que foram privatizadas, e são as de pior qualidade, né? Isso também porque, né, institucionalmente, quem regula isso é a ANEEL, né? A ANEEL é uma espécie, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é uma espécie de bunker, né? De gueto, né? Dessa turma aí, que isso que tu cobrou, né, nas perguntas que tu fez inicialmente, né? Por que vender o que dá lucro? E a resposta é justamente o inverso, né? Vai se vender justamente porque dá lucro, né? Porque nós estamos falando aí, essas empresas, esses compradores, né? Com algumas exceções, mas a maioria deles são, com exceção talvez aí de algumas estatais, né? Não só da China, mas também da Noruega, né? Alguns fundos soberanos, né, como, por exemplo, o norueguês, também tem várias participações aqui no Brasil, mas também é um fundo estatal, né? Boa parte deles são de especuladores, né, grandes fundos de especulação, que justamente, como eu falei antes, estão em busca do que tem de mais lucrativo a nível mundial, né? E, como disse a Fabíola, né, o setor elétrico brasileiro, os trabalhadores do setor elétrico brasileiro estão entre os mais produtivos do mundo, né? Para ter uma ideia, eu busquei aqui, Fabíola, um dado, né? Comparar, por exemplo, um trabalhador da Eletrobras, em média, né? Ele é responsável por 2 megawatts, em média, né? Um trabalhador da Enel, que foi quem comprou aí a CELG, né, em Goiás, o mesmo trabalhador dá conta de apenas 1,3 mega, ou seja, é quase um trabalhador da Eletrobras produz quase o dobro de um trabalhador da Enel, né, no nível de geração. Um trabalhador de Itaipu, por exemplo, que talvez seja assim a joia mundial da coroa, né, a usina de Itaipu, que é também uma estatal em si, produz o dobro de um trabalhador médio da Eletrobras. Então, isso assim, Bongás, é difícil de acreditar, mas nós temos o que há de melhor no mundo, de mais lucrativo, de mais produtivo, de mais eficiente. E é por isso que os capitais do mundo inteiro, sejam eles de origem estatal ou privada, eles vêm aqui assediar, né? Assediar as nossas elites, que, como a gente sabe, né, tem na origem, né, esse é uma questão que nós vamos ter que resolver, nós vamos ter que fazer essa justiça, né? O problema é que nós somos historicamente governados por entreguistas, nós somos governados por pessoas que têm mais um olhar para fora do que para dentro do povo. Então, alguém cobrou aqui a questão da soberania, né? Essa turma não consegue pronunciar, esses teus colegas lá do parlamento, Bongás, que tanto falam, né, de monopólio estatal, essa mesma turma não consegue pronunciar a palavra soberania. Não conseguem pronunciar essa palavra, né? Então, e por isso eles ficam muito à vontade, talvez criam um certo constrangimento de ter que, quando põem à venda uma empresa como a CE, né, e se apresenta uma estatal chinesa, comunista, né, para comprar a nossa CE, talvez crie um constrangimento, mas na essência eles se sentem realizados em entregar o patrimônio, nosso patrimônio, né? E tu perguntou também o que vai acontecer. A Fabíola me ajuda, o Rodrigo, nós aí, nós do MAB, junto com os trabalhadores da Eletricitários, a gente tem a plataforma operária e camponesa da água e da energia, é uma articulação que tenta justamente aí entender esse modelo e propor lutas, né? E a gente tem visto uma das questões imediatas, né? Demissão em massa dos trabalhadores, precarização dos que ficam, e vai aumentar a conta de luz. Vai aumentar. Hoje a CE, por exemplo, vende a energia dela a cerca de R$60, me corrige aí, Rodrigo, R$66, né, o megawatt. Quem quer comprar ela está vendendo a R$250, R$300.
eu te pergunto a vocês aqui, o que ele vai fazer com essa energia? Ele vai continuar vendendo aos preços que a CE vende hoje ou vai vender aos preços que ela tem vendido? Pessoal, olha só, eu tenho... O Márcio Luiz Romanowski, tá? Também está entrando... O pessoal está participando de uma forma muito legal. No Vendaval, ficamos aqui na região do Alto Uruguai 15 dias com propriedades rurais atendidas pela GE, sem energia elétrica. Antigamente, cada município tinha seu posto de atendimento da CE, com saudades da CE, sem falar que temos grandes hidrelétricas aqui. Hashtag atingidos em luta, hashtag água e energia. Gente, hoje é 0,800, pessoal, tá? Vamos lá, qualquer privatização é 0,800, é fila para ser atendido no teu pedido. Agora, a solução do teu pedido é outro departamento, tá? Então, olha só a tragédia disso aqui. O Vitor Costa, aliás, deixou um recado bem importante também, parabenizando os debates que fizeram várias lives, o Vitor Costa, e hoje está sendo muito legal pela qualidade de vocês que estão falando, então, sinto-se elogiados aqui, ó. Parabéns pela iniciativa, o Coletivo Nacional dos Eletricitários tem feito muitas lives para vencer com informações verdadeiras essa guerra de narrativa que tomou conta nas redes sociais. Os debatedores são de muita qualidade, vamos firme, hashtag tem luta, tá? Obrigadão, tá? Então fica esse registro aqui. A Selene também lembrou que a CRT, na CRT no Rio Grande do Sul, nós também tínhamos o mesmo discurso da qualidade, da eficiência e tal, já se mostrou, né? E a CRT, temos muito presente o processo e as suas consequências. Então, aqui vão começando a aparecer agora razões, que é um pouco o nosso desejo de à noite. Ter argumento para nós irmos à luta e rebater as privatizações. O Pedro Guil é professor, meu amigo, conterrâneo e, assim, amicíssimo também, e lutador social. Está lá em Novo Hamburgo agora, professor na Liberato, em outras universidades. Ele falou sobre o tema dos serviços essenciais. Eu queria chamar a atenção disso. Fala também, nesse caso aqui, das cooperativas, elogia a nossa Cooperluz da região, aqui que eu já fiz referência às nossas cooperativas de educação rural, mas o Pedro Guia traz um elemento que é muito interessante que eu queria sublinhar. Os serviços essenciais para a sociedade não podem ser privados em sua dinâmica de mercado, porque precisam garantir acesso independente do lucro. Então, tem serviços essenciais, e a energia, nesse caso, faz parte desse serviço essencial. A Nancy fez mais um elemento, hashtag Fora Guedes. Nós não tínhamos falado ainda. Então, além do Fora Bolsonaro, está o Fora Guedes também presente aqui. E antes, então, eu queria fazer mais 2 blocos, mas nós já estamos aqui em 1 hora, então nós vamos encerrar aqui, vamos cortar uma parte do bloco, que já fomos com muitos argumentos, para a gente entrar no encerramento. Agora, vocês vão fazer as suas considerações finais, mas eu não tenho como, antes, fazer uma propaganda do meu amigo Dari da FUP, do Sindipetro. Aí, outro setor. Nós falamos aqui de vários setores, e aqui nós estamos falando da questão do petróleo e gás. Tá? E o Dari fez um recado aqui, lembrando da nossa plenária. O Dari é nosso coordenador dos dirigentes do Sindipetro da FUP do Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo, nesta quinta-feira, audiência pública virtual, o que o Rio Grande do Sul vai perder com a venda da Refap, que é uma das refinarias da Petrobras. Então, Petrobras fica, Refap fica. Vai ser na quinta-feira, dia 13, às 19 horas. Então, daria um grande abraço a todos os petroleiros, né, nossos amigos da FUP, né, e também junto ao Pepe Vargas, que é o nosso deputado estadual, que coordena a Frente Parlamentar Estadual do Rio Grande do Sul. Eu sou vice-presidente nacional da Frente Parlamentar em defesa da Petrobras, tá, da soberania da Petrobras. O Jean Paul é o nosso presidente, eu sou vice-presidente, senador, eu sou vice-presidente para o Sul, e nós estamos fazendo, então, a mais mãos este evento sobre a Petrobras na quinta-feira, que eu quero deixar os nossos internautas já convidados a participar. E, então, para encerrar, nós já estamos passando de 1 hora, eu queria desafiar vocês, além das considerações que vocês vão fazer, mas eu queria desafiar vocês a também falar um pouco sobre o tema da sustentabilidade. Muitas vezes, essas áreas da energia, a gente defende vários modais, vamos assim, né, de pluriproduções de geração de energia, né? Vocês falaram um pouco a parte inicial, né, Fabiola, das nossas
fotovoltaica, né, da energia solar, nós temos a eólica, né, muito forte, né, que nós temos condições de desenvolver, temos outras condições de energia, temos aí nessa luta do MAB também as pequenas represas de menor impacto ambiental. Então, eu queria que vocês incluíssem os elementos que vocês quiserem incluir ainda no debate, né, contra as privatizações, mas também falar do pouco da questão da sustentabilidade, né, de a gente ter modais diferenciados, digamos assim, para que a gente tenha mais equilíbrios também em relação à natureza e às realidades, digamos assim, de crises em algum setor, né, porque se dá crise num setor, ele precisa ser corrigido com outro, que nós temos hoje uma rede, né, em rede funcionando a nossa produção e distribuição de energia no país, então que a gente possa ter no final essa observação também de vocês. Pode ser assim? Mais uns 3, 4 minutinhos para cada um. Fabíola, contigo. Bom, vamos lá então. Só pegando o gancho do que Leonardo falou, acho que é muito importante ter em mente quem vai ganhar com esse processo de privatização de todas as nossas empresas estatais, não é só a Eletrobras. Eletrobras, Correios, Banco do Brasil, Petrobras, né? É um assalto à mão armada que está acontecendo aqui no Brasil. Não é só a privatização da Eletrobras que está colocada hoje no debate no Congresso Nacional. Para além da privatização do sistema Eletrobras, que pretende descotizar essas usinas que pertencem ao sistema Eletrobras e que hoje são a energia mais barata do país, vendendo em algo em torno de R$60 o megawatt-hora, né, em média, e enquanto no mercado livre se especula 200, 300, chegando até 400, esse valor varia também muito por conta da questão de regime hídrico e tudo mais, também se fala em cobrar pelo horário de uso da energia. Esse é um debate que aparece em uma outra comissão que está dentro da Câmara, né? Então, pretende, se ganha, quem compra ganha, porque automaticamente descotiza, então você vai estar pegando uma energia que hoje vale X e você vai fazer automaticamente com que ela valha 4X, e isso só vale se ela for para iniciativa privada. Se fosse para investir esse dinheiro enquanto uma empresa estatal em projetos sociais, não vale, só vale se for para ir para iniciativa privada. E aí tem um projeto paralelo que corre querendo fazer a cobrança pelo horário de uso da energia. Então, pense, no horário que mais tu precisa da energia, vai ser o horário que, claro, vão cobrar mais, né? Então, assim, é o ganho sobre o ganho do ganho. É o mercado financeiro querendo sempre ganhar mais, aumentar, né, a exploração sobre a classe trabalhadora. Sobre a questão da sustentabilidade, nós não temos dúvida hoje que o sistema Eletrobras, enquanto estatal, tem plenas condições de garantir a sustentabilidade e uma energia limpa. Primeiro que nós já temos um sistema praticamente hidrelétrico. Segundo que nós temos várias experiências já sendo colocadas no sentido dessas placas fotovoltaicas sobre os lagos que já estão formados. Então você não tem um outro impacto social ou ambiental, né? Nós temos aí também a Eletrobras participando dos leilões da energia solar. Tivemos aí em Minas, né, Léo, a experiência de colocar essas usinas fotovoltaicas sendo feita a gestão por uma cooperativa de mulheres, do MAB, inclusive. É uma forma de compensar o prejuízo que essas famílias tiveram quando se fez o empreendimento. Então, assim, há formas de fazer com que as nossas empresas estatais, qualquer ramo que seja, vocês viram na greve dos petroleiros aí, mais recente, vendendo botijão de gás a R$35. Gente, R$35, que é o preço que daria ainda um determinado lucro para a empresa, e a gente encontra até a R$100 por esse Brasil afora, né? Então, assim, todas as nossas empresas têm a sua função estratégica e social. Acho que essa que é a questão que tem que ficar bem clara, né? Então, quem ganha é só o sistema financeiro, um grupo mínimo de interessados, Paulo Guedes e companhia, né? Dono da BTG Pactual, que está aí comprando ações à torta e à direita nos nossos bancos públicos, porque quer privatizar, ganhando com especulação das ações das nossas empresas, com matérias plantadas, fake news, usando dados que não são reais, né? E aí você tem um grupo que está surfando na onda das ações, né? E Vitor está aqui lembrando da questão do parque eólico de Campos Neutrais. É um escândalo realmente que está acontecendo dentro do sistema Eletrobras. Já que não conseguem privatizar o sistema como um todo,
resolveram agora vender os nossos empreendimentos. O Parque Eólico de Campos Neutrais foi um parque feito pela Eletrosul, né? Já pós-privatização do campo de geração, a Eletrosul ela se reergueu das cinzas na parte de geração, só usando essas energias sustentáveis, né? Então, ela foi muito no campo da energia eólica, um pouco ali no solar, mas mais no eólico. E, assim, um empreendimento que teve quase 2 bi de investimento foi vendido por menos de 500 milhões de reais. Né? Uma coisa que não dá para entender. E era um empreendimento quase que 100% Eletrosul, acho que era 99%, não me recordo agora do percentual, mas era um empreendimento quase 100% estatal. E que foi vendido, assim, a preço de banana. É o que estão fazendo com a Eletrobras, né? Vendendo as nossas sociedades de propósito específico. É o que está acontecendo com a Petrobras, quando querem vender as refinarias. Eles estão dando um jeito de atacar por fora, até deixar só o osso e justificar o discurso da privatização. Porque as nossas empresas são empresas fortes, saudáveis financeiramente, com condição de investimento, têm capacidade técnica e conhecimento para fazer o que o Brasil precisa para continuar, para retomar o seu processo de desenvolvimento, porque a gente está estagnado, a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, assim, nós temos plena condição, acho que são interações como essa aqui, a plataforma Camponesa e Operária também, que atua aí já com os professores metalúrgicos, fazendo esse discurso reverberar em outros meios. É essa unidade que vai fazer com que a gente ganhe essa narrativa e consiga impedir o processo de privatização do setor elétrico e de todos os outros setores. Porque o que o Correio faz, ninguém fala, gente. Ali no interior do interior do interior, onde você mal consegue chegar, você precisa de um cavalinho para conseguir chegar em determinadas cidades, está lá uma agência do Correio, está lá uma agência de um banco público, porque o privado não vai para lá, né? Então, assim, são coisas que ninguém fala e que acabam sendo passadas como, nesses tempos de fake news, como sendo um custo para o cidadão, em vez de ver que não. Temos ainda regiões que precisam ser olhadas de formas diferentes. É muito fácil falar de uma capital onde você tem tudo, sem conhecer o interior aí das nossas regiões. Então, acho que é isso, assim, acho que a gente vai ganhar narrativa tendo espaços como esse, deputado, muito obrigada aí pela oportunidade, teremos outras oportunidades também, né, porque quanto mais eles atacam, mais a nossa luta cresce. Exatamente. Mal sabem, ao quererem nos enterrar, que somos sementes e que vão brotar em outros lugares, tá certo? Fabíola, muito obrigado. Eu acho que é o Paulo César Martins, ele fez uma referência a essa privatização, acho que o número que ele está colocando da venda da energia eólica, dessa privatização, a 17% do valor dela, né? Vamos ver, o governo entreguista há poucos dias vendeu o maior parque eólico da América Latina, investimento da Eletrosul no grupo Eletrobras, pela bagatela de apenas 17% do valor investido. É a afirmação que o Paulo César está colocando. Então, olhe lá, né? Absurdo. A gente está questionando isso, assim, de forma jurídica, inclusive, esse movimento todo. É uma coisa... vamos à luta nesse campo também, tá? Fabíola, brigadão. Eu quero deixar um abraço grande para a Terezinha Krolikowski, lá de Santa Rosa, que está nos acompanhando, professora, foi vereadora da cidade, grande amiga, companheira, como também a Ana Coelho, lá, Ana Paula, né? Ana Paula lá de Cruz Alta, que está nos acompanhando também, muito obrigado. A Rejaner, o Pedro está dizendo energia não é mercadoria, não se vende, enfim, tantas pessoas mandando seus recados, né, para nossa atividade aqui. E o Sandro Mello, né, está fazendo também uma referência sobre como é que a CS se comporta, viu, Rodrigo, no litoral norte, que também está atrás, os mau atendimento, né, morosidades e tal, então, que é o registro que o Sandro fez aqui. Então, vamos para as suas considerações e suas reflexões finais, Rodrigo. Bom, primeiro, é importante a gente deixar claro, né, que a privatização das empresas públicas ela não é feita por uma necessidade das empresas públicas ou uma necessidade da sociedade, né? Ela é feita por uma necessidade do próprio mercado e dos capitais, especialmente o capital financeiro internacional, que busca aumentar suas taxas de lucro através da apropriação desses patrimônios, desses bens
né, que ainda estão sob o domínio do Estado e sob o domínio da população. Foi falado aqui, né, sobre algumas questões em relação à CE. É interessante como o discurso para a privatização justificativa dela vai mudando conforme o tempo, né? Lá em 97, a CE teve 2/3 da sua área de concessão da distribuição privatizada por conta de uma renegociação da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Essa renegociação ela foi grande aclamada aí nos grandes meios de comunicação como, né, estando resolvida, então, o problema da dívida pública do Rio Grande do Sul, e a partir de então nós seríamos, né, um caminho virtuoso. De lá para cá, a nossa dívida multiplicou, nós estamos cada vez mais a crise se aprofundando, e agora, novamente, vem aí esse discurso de que precisa privatizar. A CE sempre foi uma empresa que esteve aí entre as melhores do país, com bons índices de satisfação dos consumidores, com muitos investimentos, mas ela sofre de um problema que é do ciclo político, né? Vem governos neoliberais, governos alinhados ao mercado, que buscam sucatear essas empresas, que reduzem investimentos para preparar e justificar a privatização. Aí, quando vem governos mais desenvolvimentistas, governos mais progressistas, buscam recuperar essas empresas. Muitas vezes o resultado você vai ver no governo seguinte, né? Tanto é que, em 2016, quando houve as eleições aqui para governador do estado, nenhum dos candidatos na época falava a CE. Nenhum. Nós perguntamos a todos os candidatos naquele momento e nenhum disse que queria privatizar. Mudou 2 anos, inclusive o governo do PMDB, na época o governo Sartori estava trabalhando para recuperar a empresa, com algumas, melhorando alguns índices. Quando mudou a orientação e a partir daí começou a se ver que a orientação seria pela privatização da CE, a partir daí, bom, aí não era mais interessante ter resultados positivos, não era mais interessante ter notícias positivas sobre a CE nos jornais, e a partir de então a CE passou paulatinamente a ser novamente sucateada, os investimentos vieram minguando, e isso se reflete, claro, na qualidade da energia que é fornecida aos consumidores, né? Ela vai piorando, porque esse é o intuito justamente dos governos e das administrações privatistas. Eles querem que a população sinta que o serviço público é ruim, para que já incutindo na cabeça das pessoas de que, bom, precisa privatizar, seja por um motivo ou por outro, seja porque até é inviável, não dá lucro, o que é uma mentira, seja porque a qualidade é ruim, né? Eles vão construindo a narrativa e construindo as condições para que a população aceite a privatização. E aí, depois que está privatizada, as tarifas aumentam, a qualidade permanece ruim, piora ainda mais, a lógica de sucateamento e de enxugamento das empresas prevalece, ou seja, tem menos funcionários para atender, os funcionários são, na sua maioria, terceirizados, tem menos tempo de treinamento, tem menos estabilidade na empresa. Não é à toa que o setor elétrico é o setor onde se terceiriza, e a maior parte dos trabalhadores terceirizados que morrem, né, na execução dos seus trabalhos são do setor elétrico, porque é um setor realmente que tu precisa de um trabalhador especializado, um trabalhador com formação qualificada, e o que tu vê é a total precarização desses postos de trabalho, o que acarreta em morte, o que para a empresa, na verdade, é um capital, é um custo, né? Não é uma pessoa, não é uma vida que está ali, não é uma família, é apenas um custo. Então, eles tratam dessa forma. E nem por isso as tarifas de energia elas ficam mais baixas, né? Pelo contrário, a gente vê que as tarifas aumentam ao mesmo momento em que a qualidade ela se mantém ruim. Enfim, agradecer aí a oportunidade, né? A gente segue na luta pela manutenção da CE pública, das empresas públicas de energia, porque a gente acredita, não é porque a gente está aqui defendendo o nosso emprego, é porque a gente realmente acredita que é o melhor caminho para o desenvolvimento do nosso Estado, a gente ter
o papel soberano dessas empresas, ter essas empresas sob controle da população. A gente também não defende só que elas se mantenham estatais, mas cumprindo um papel como se fosse uma empresa privada. A gente quer que essas empresas elas sejam a serviço do desenvolvimento, ou seja, que elas consigam fornecer uma energia barata, de qualidade para o desenvolvimento do Estado e que a prioridade seja a qualidade, o bom atendimento e não o lucro para ir para a mão de meia dúzia de investidores. Rodrigo, muito obrigado. E agora eu vou dizer uma coisa. E qual seria o problema se você estivesse defendendo o emprego? Muito justo. Também não haveria problema, né? Estamos legitimamente... Aliás, se falou dos salários, né? A média salarial de um eletricista não passa de R$2.000, R$2.500. Então, isso não é salário de... Não, eu quero salientar isso, Rodrigo, porque toda vez que a gente está fazendo esse debate, eles não têm argumento para defender a soberania, para defender que isso estabiliza preços, que isso dá garantias para custos melhores, enfim, todos os argumentos que vocês falaram. Eles vão para o ataque para dizer assim, é corporativismo que só querem defender o seu emprego. Então, e daí? Qual é o problema? Eu luto por emprego. O Bolsonaro só quer o desemprego. Aliás, sim. Notícia dura. Hoje foi mandado para nós, no Congresso, o orçamento do ano que vem. Você sabe como é que fica o salário mínimo para o ano que vem? Na LDO, o salário mínimo estava em 1.079. Sabe quanto ele vai apresentar? Está apresentando hoje, está formal agora. 1.067. Então, a LDO era 1.079, vai ficar em 1.067, e se fosse a proposta que nós defendíamos de ter um salário resultado acima da inflação, só nesse período, com PIB baixo, tá, estaria em 1.092. Então, não tem problema nenhum nós defendermos emprego, defendermos salário, resultado acima da inflação, para dar poder de ganho para as pessoas. Então, vamos tirar esse discurso fajuto que eles fazem, porque quando é para manter os seus lucros e não pagar imposto sobre os seus lucros e dividendos, eles acham isso muito bonito. E trabalhador é para congelar salário e congelar salário mínimo para diminuir o consumo da população. Então, também temos que rechaçar isso, e por isso que eu sempre sou solidário, Rodrigo, com vocês, nas lutas dos servidores e, ao mesmo tempo, a causa maior, que é das empresas públicas que fazem serviço público, que aí sim, estamos todos juntos defendendo. Tá? Rodrigo, muito obrigado, né? E vamos, então, para as considerações do Leonardo. Leonardo, pelo MAB, né, que está conosco, vai ser o último da nossa fala hoje à noite, Leonardo. Olha a responsabilidade para concluir no altíssimo nível que vocês três oportunizaram nesse momento para nós. Diga lá, Leonardo. Mas fica fácil, deputado, depois do Rodrigo e da Fabíola, daí agora é só bola redonda, né? É só chutar para o gol. Fazer o gol. Eu estou feliz, estou na liderança do campeonato, né? Então nós estamos com a bola toda. Mas essa questão da sustentabilidade, que foi a pergunta inicial que tu fez, eu acho que é bem... Tu fez isso para o movimento dos atingidos por barragens, né? Barragens, boa parte delas para geração de energia elétrica. Então, do ponto de vista da questão da sustentabilidade, nós temos aí um arcabouço de questões para serem levantadas. Eu acho que tentar fazer o gancho com essa questão do emprego, eu acho que o atingido por barragem, né, antes de lutar contra a barragem, ele está lutando pelo emprego. Nós temos, infelizmente, o nosso modelo elétrico, esse fundado, 70% da energia elétrica brasileira vem de hidrelétricas, né? Essas hidrelétricas foram construídas sem reconhecer o direito do povo que mora na beira do rio, né? Sem reconhecer o direito a continuar trabalhando, a continuar tendo uma casa. Infelizmente, 70% do povo atingido nunca recebeu nada. É lutar para continuar trabalhando, assim como o Rodrigo, né? Assim como os trabalhadores das empresas, nós, os atingidos, também estamos... A nossa luta primeira é para continuar existindo, é para continuar vivendo. Claro, depois, quando a gente conhece todo o aparato injusto que é a política de energia, a nossa luta ela vai ganhando aí outras dimensões, né?
olha, é até um pouco assim complicado, mas do ponto de vista tecnológico, nós não achamos que o MAB, né, centra a crítica mais na distribuição do que na produção, né? A nossa crítica ela é mais forte em como a energia é distribuída e para que interesses ela serve, do que necessariamente como ela é produzida. Veja, estamos falando aqui do movimento dos atingidos por barragem. Nós temos todas as críticas do mundo com a forma como se produz energia no Brasil, né? A gente acha ainda que é mais injusto a forma como ela é distribuída do que necessariamente como ela é produzida, né? Dado o grau extraordinário, né, de apropriação que meia dúzia de empresas têm aí, os lucros fabulosos que elas têm. Só para dar um exemplo, Bongás e demais companheiros, agora, durante a pandemia, né, nós conseguimos aprovar uma lei que isenta as famílias que têm tarifa social a não pagar a conta de luz durante a pandemia, certo? 9 milhões de consumidores, de famílias consumidoras, não vão pagar a luz durante 5 meses, agora durante o período de pandemia. Isso vai dar aí uma não receita para as empresas de algo em torno de 5 a 6 bilhões de reais. Tá? Essas mesmas empresas, né, estão agora montando, já foi aprovado, inclusive, na ANEEL, na Agência Nacional de Energia Elétrica, um tarifaço. Ou seja, em função da crise econômica, que não é só da pandemia, já vinha uma crise antes, né? Hoje o parque elétrico nacional está com aproximadamente 30% ocioso, não está sendo utilizado. E essa não receita, tu me ajuda aí, Bongás, não é necessariamente prejuízo, é não receita, né? Eu tinha uma expectativa de ganhar, mas estou ganhando 30% a menos. Mas não quer dizer que eu estou tendo uma despesa. Não estou tendo, só não estou recebendo. Para eles isso é prejuízo. Essa não receita de aproximadamente, aí, eles estão calculando em 20 bilhões de reais nesse período aí de 2020, eles estão preparando um tarifaço nas contas de toda a população. Ou seja, nos próximos anos. Ou seja, aqui uma manifestação da injustiça, né? Para 9 milhões de famílias, durante 5 meses, uma concessão de 5, 6 bilhões de reais. Para meia dúzia de empresa, 20 bilhões de reais. 20 bilhões. Isso está acontecendo agora, né? E essa conta nós vamos pagar ali na frente. Então, isso é só uma manifestação de como é injusto, né? Como o interesse é privado de uma maneira que ele permeia todas as frentes. E, claro, para nós, do MAB, nós também lutamos aí, como a Fabíola falou, nós temos uma usina solar lá em Minas Gerais, a gente faz muito placas solares para aquecer a água, principalmente. Temos que lutar por um modelo energético mais sustentável, evidente, né? Mas para nós, atingidos por barragens, não tem cabimento fazer uma barragem e não devolver a terra para o camponês. Não reconstruir a casa. Bongás, a Vale arruinou 2 barragens, tem mais de 300 mortes nas costas desde 2015, né? Anunciou um lucro líquido no primeiro semestre de 6 bilhões de reais e 5 anos depois de Mariana ela não fez nenhuma casa, Bongás. Não tem nenhuma casa construída pela Vale desde o rompimento lá de Mariana. Não é falta de dinheiro, não é falta de tecnologia, é maldade. Nós estamos lidando com setores aí cruéis contra o povo. Muito obrigado, em nome do movimento, agradecer a oportunidade, contem com o movimento, a plataforma, né, os companheiros aqui que acompanham a plataforma da energia, estamos sempre monitorando, o Dari, que fez a propaganda também, acompanha a plataforma da energia. Nós acreditamos que vai partir da organização dos trabalhadores o novo. E aí, a retaguarda que vocês precisavam no parlamento, contem com nós aqui, Bongás. Muito bem. Leonardo, muito obrigado. Olha, gente boa, eu quero fazer, então, insistir
na questão da atividade nossa de quinta-feira, porque é o tema da Petrobras. Nós debatemos o marco regulatório da água. Nós estamos aí, nem falamos hoje da Caixa Econômica Federal do Banco do Brasil, que também está na mira da privatização. Ou seja, não é aceitável. Parece que o Brasil está assim, ó. Estamos em liquidação. Vocês perceberam isso? Parece que assim, estamos em liquidação. Que é contramão da história, de um fato assim real que o Bolsonaro está fazendo. Porque no marco regulatório do saneamento, as privatizações das águas, as principais capitais do mundo, as capitais do mundo que tinham privatizado a água, já voltaram atrás. Voltaram a ser públicas. E aqui o Bolsonaro e sua equipe insistem na privatização. O setor energético não tem estatais energéticas dos países desenvolvidos públicas, empresas de energia públicas, estatais, que até estão comprando os nossos aqui agora. E nós, de novo, querendo entregar esse patrimônio. Então, não a essas privatizações. E vocês, Fabiola, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Leonardo, muito obrigado, colaboraram. E todos os que participaram, que mandaram mensagens, que vão ajudar a curtir, compartilhar, vai ficar na nossa fanpage esse debate que fizemos aqui. Ajudem neste movimento de cidadania, de soberania, de democracia em benefício da população brasileira e das nossas riquezas, contra a privatização. Obrigadão, até o nosso debate da quinta-feira. Obrigado, um grande abraço. Obrigada, boa noite. Obrigado.